Boa tarde, meus irmãos. Desde o início do ano nós temos vindo estudando a carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós chegamos na nossa última passagem do capítulo 4, completando 32 mensagens, e no próximo semestre nós esgotamos os capítulos 5 e 6. Nós temos visto, desde que pegamos o capítulo 4, versículo 17, dali para frente, nós vimos que o padrão de Deus, no que tange à conduta do Filho de Deus, existe um padrão, um estilo de vida, atitudes e ações, que são distintas do padrão do mundo, do estilo do mundo, do modo do mundo viver. Nós podemos ter vindo com heranças diversas do mundo antes de chegarmos a Cristo. Você pode estar chegando a Cristo agora com toda a sua herança. Quem sabe um ambiente familiar marcado por uma série de características. E se elas não estão de acordo com os padrões e princípios estabelecidos por Deus, elas precisam ser mudadas. Na maneira de se relacionar com as pessoas, isso também é assim. Na maneira com que nós mantemos o nosso humor, isso também passa pelo filtro do Senhor e passa por outros elementos que devem gerar uma mudança de procedimento. Por isso, quando chegamos nos versículos 22, 23 e 24, nós estivemos ali focalizando o processo de mudança pelo qual todo cristão tem que passar. Esse é o processo de santificação da vida. Nós precisamos nos despojar do velho homem, isto é, dos nossos hábitos que trazemos e herdamos dos nossos pais, da sociedade humana. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade e nós precisamos adquirir novas atitudes e novas ações. E ao longo dos últimos domingos, temos visto esse processo sendo aplicado a algumas áreas da vida, como a questão de mentir, a questão de se irar, a questão de roubar, a questão de falar, da maneira como trata as pessoas. Agora, Paulo, ele repassa, de alguma maneira, alguma coisa que ele já falou antes e estabelece mais coisas que precisam ser mudadas. Veja o que ele diz nos versículos 31 e 32, fechando esse capítulo aqui. Toda amargura, raiva, ira, gritaria e difamação sejam removidas de vocês, assim como toda maldade. Em vez disso, tornem-se uns com os outros bondosos, compassivos e graciosos entre si, como Deus foi gracioso com vocês em Cristo. Vejam, uma simples leitura dessa passagem já nos passa a seguinte ideia: alguém que teve uma experiência genuína com Cristo terá que mudar até a sua condição de humor, suas atitudes e suas maneiras de tratar as pessoas. Você pode vir de um ambiente familiar que seja hostil. Você pode dizer: não, eu sou da família dos Pereira e os Pereiras são assim mesmo. A gente fala desse jeito, pessoal que se acostume. Eu sei que no nosso meio aqui, interior de São Paulo, desculpem vocês campineiros chamassem Campinas de interior, mas nós temos vários descendentes de italianos, descendentes de espanhóis, que normalmente suas emoções assim estão bastante explícitas. O fato de você ter essa herança, ou essa cultura familiar, não significa que do jeito que você tem que ser aceito. Do jeito que você efetivamente, você é aceito por Deus, mas agora isso implica em mudanças.
Então há coisas, conforme ele descreveu no versículo 31, que devem ser removidas. E há novas atitudes que devem ser assimiladas. Olhando para esses dois versículos, eu gostaria de olhar com vocês para as determinações de Deus, acerca justamente dessas nossas atitudes, ou das atitudes que devemos ter uns com os outros. E olhando para essas atitudes, nós vamos identificar, creio eu, várias atitudes, espíritos, ações, que nós nutrimos e podemos trazer, e que Deus ainda não mexeu, mas Ele quer mexer. E o fato de nós estarmos chegando na virada de ano é excelente, termos mexido nessas mensagens que focam em aspectos objetivos que precisam ser mudados. E na maneira com que nós tratamos as pessoas, aqui também há um imperativo, e quem sabe você possa construir algumas metas, alguns objetivos para o próximo ano, contemplando essa questão de maneira de tratar as pessoas. Quais são as determinações que tem aqui? A primeira determinação que eu quero olhar com vocês aqui é a determinação do que deve ser removido. E veja que ele começa o texto dizendo toda amargura, e mais lá na frente ele continua, ele vai citar novamente o toda. E essa palavra toda aqui, ele tem uma função de adjetivo, mesmo sendo um pronome, e ela tem uma propriedade de querer contemplar todas as variedades do que ele passa a falar depois. Então, quando se considera cada um dos tópicos que ele passa a falar a seguir, você pode identificar na sua vida maneiras diferentes daquilo se manifestar. Então ele está, na verdade, ao incluir esse todo aqui no início do texto, ele está abrindo o espectro totalmente e está querendo considerar tudo aquilo que envolve o que ele passa a falar a partir de agora. Começando, como nós vemos ali, toda amargura. O que é isso? A palavra que foi traduzida por amargura aqui, ela tem um sentido, ela podia ser usada com um sentido de afiado, pontudo. Mas também ela é empregada para descrever um gosto amargo de plantas. Quem sabe você pode considerar aqui algumas ervas que têm uma pegada amarga. E essa palavra ela foi empregada, a ideia de pontudo, de agudo e de amargo, e também de azedo. Elas foram empregadas para descrever uma postura da pessoa que é áspera, que é irritadiça, que está sempre com uma atitude de animosidade, de indisposição com as pessoas. Uma pessoa azeda que se recusa a reconciliar-se com os outros. De novo, eu repito, eu posso imaginar que em alguns ambientes familiares, essa seja a tônica. E você está acostumado a viver num ambiente em que a amargura, a aspereza, esse ressentimento por dentro, seja parte do ambiente familiar. E lógico, quando as pessoas estão acostumadas nessa maneira de viver, é como quando você coloca um siri ou um caranguejo dentro da panela de água fria e começa a esquentar gradativamente, e ele não se incomoda com aquilo, ele está acostumado com o ambiente. Gradativamente, progressivamente, ele foi se acostumando, e é possível que dentro do seu ambiente familiar seja aceitável, seja parte do relacionamento, está enviando farpas um para o outro, flechas um para o outro. Você pode achar que isso é normal, não, isso é comum no seu caso, mas isso não é o normal. E tanto não é o normal que ele diz, você tem que tirar esse tipo de atitude.
As pessoas que vivem e mantêm seu coração marcado por amargura, elas não se apercebem o quanto isso vai mudando o seu próprio ser. Essas próprias pessoas acabam sendo formatadas por conta da sua amargura, e não é difícil perceber traços que a pessoa adquire por conta de manter esse espírito amargo, de difícil trato. Mas não é só isso que tem que ser tirado. Ele diz assim a seguir: toda raiva e ira. Ele traduziu aqui duas palavras gregas, por raiva e ira, que são duas palavras que elas têm um alto nível de sinonímia, são de um sentido muito próximo, mas nós podemos encontrar algumas sutis diferenças entre elas. E mesmo que a gente possa não ter uma palavra no português que seja exatamente compatível com elas, nós encontramos isso no nosso ambiente e podemos, ao identificar essas coisas, perceber isso em termos práticos. A primeira palavra, então, que aqui foi traduzido por raiva, a palavra grega orgê, essa palavra foi definida por Aristóteles como uma paixão que podia sediar a coragem e o assassinato. A ira, então, aqui, que ele está considerando, é uma paixão interna, lógico, tão grande por si mesmo, por seus valores, por seus princípios, por seus interesses, que ela é capaz de fazer atos fantásticos, que ele chama de coragem, mas também um assassinato. Então, a primeira colocação que ele trata aqui, que ele considera, é uma postura constante, uma paixão fervendo constante, que se manifesta com indignação, com ira violenta. Nesse caso, essa palavra, a pessoa não se irou. Essa palavra descreveria o estado dela, é seu estilo de vida, é seu jeito de tratar. A segunda palavra, ela teria um sentido um pouco diferente aqui, traduzido por ira, no grego, thimos. Na verdade, ela descreve uma explosão momentânea e rápida. Eu sei que nem em todos os lugares do país, das regiões do país, tem esse sentido, mas eu creio que aqui na nossa região, quando nós descrevemos uma pessoa, esse indivíduo é pavio curto, significa o quê? Que o tempo em que há algum fator que é uma ignição e a explosão é muito curta. Aconteceu muito pouco e muito rapidamente a explosão aconteceu. Enquanto na primeira é um estado que a pessoa mantém de ira, no segundo caso é uma pessoa que não tem o controle e de repente explode rapidamente. É um indivíduo que tem o pavio curto. Veja, você pode considerar que isso faz parte da vida, tem pessoas que são mais assim, é fato. Mas tanto aquela ira que é alimentada como um estado, como a ira que é resultado de uma explosão repentina, ouçam, essas duas são consideradas pelo Senhor como coisas que devem ser tiradas. Não adianta você dizer, mas eu nasci assim, a minha família é assim, meu pai era assim, meu avô era assim. Isso é o padrão da sociedade e isso é aceitável na sociedade. Entretanto, uma vez que você teve uma experiência com Cristo, se a sua experiência foi genuína, essa área também é para ser afetada, ela também é para ser atingida e ela também deve ser modificada. E essa modificação começa com a necessidade de você remover, não só a amargura, mas a raiva, a ira. E aí vamos para o próximo ponto. Ele fala gritaria e difamação.
A primeira palavra traduzida por gritaria, ela descreve uma linguagem abusiva. E na linguagem abusiva aqui, ela pode ser desde você falar de uma maneira que seu volume de voz está diferente, como também pode ser o que você emprega no tratamento. É um abuso, é opressivo. É um tratamento impróprio com as pessoas. De novo, você pode dizer, não, eu estou acostumado, nós sempre fomos assim, nós sempre falamos isso. Quando me casei, eu de certa forma casei, nosso casamento é um casamento que reproduz alguma certa transculturalidade. Minha esposa é de Recife e eu sou de Santos. Uma série de expressões que são típicas e aceitáveis para eles, para mim são absolutamente ofensivas. E vice-versa. Por exemplo, vocês podem entender, imaginar o quanto eu sofri com isso. Na cidade dela, no ambiente dela, é normal uma mulher tratar uma outra assim, uma brincadeira, diz assim, sua vaca. Você já convive comigo aqui, não cabe muito bem você falar isso. Tu é besta. Como? Peraí, no meio de uma conversa dizer que eu sou besta, essas palavras elas carregam pesos diferentes em ambientes diferentes. E, por outro lado, tinha outras expressões que eu podia usar e que eram ofensivas. Alguém pode dizer, não, mas eu sou de Santos, é assim mesmo que a gente fala lá, eu sou de tal lugar, é assim que a gente fala lá. Escute uma coisa, aqui, a linguagem abusiva, ela tem que sair fora. Se de alguma maneira ela oprime a outra pessoa, ela precisa ser tirada. Junto com gritaria, que ele coloca aqui, que, como eu disse, pode ser uma alteração da voz, mas pode também ser expressões que você usa que são ofensivas, ele fala da palavra difamação. E eu diria que é bastante difícil traduzir a palavra que está no original aqui. Eu escolhi usar aqui a palavra difamação, mas ela tem um sentido mais amplo. O que ele está mandando tirar aqui contempla 3 ideias. A primeira ideia é a própria difamação, que é o quê? É você fazer um comentário sobre outra pessoa que reduz a outra pessoa. Aqui no caso, não interessa se isso é verdade ou não. Se é mentira, se é verdade, quando você faz um comentário negativo sobre uma pessoa, isso é difamação. Hoje, no nosso país, nós experimentamos uma crescente apresentação de processos e ganhos de processos por causa de difamação, comprometimento da honra de outra pessoa. Se é verdade ou não, não importa. Se você tem alguma coisa negativa para falar para o outro, cala a boca. Mas é verdade, cala a boca. O segundo sentido que a palavra aqui pode ter é o sentido de calúnia, que de alguma maneira eu mencionei na expressão da primeira palavra, a primeira ideia. É quando você faz um comentário sobre outro que não é verdadeiro. Pode ser que você inventou. Pode ser que você ouviu e não foi verificar. Você tem a responsabilidade de não falar o que não é verdade. Numa das noites nesta semana, eu recebi um texto que, no momento que eu li, eu me entristeci. Não me entristeci pelo que a pessoa tinha feito. Todos nós cometemos erros. E em algum evento, dias antes, essa pessoa escreveu uma mensagem para mim, e nessa mensagem tinha algumas declarações que não eram verdadeiras acerca de outra pessoa.
E tarde da noite, numa das noites dessa semana, eu pego aquele texto e a pessoa com um espírito de arrependimento estava simplesmente dizendo: Fernando, eu errei. E eu fiquei triste pelo sofrimento que isso estava causando nela. Não tanto pelo que ela tinha feito. Vejam, vocês têm que tirar aquilo que você pode falar de negativo sobre alguém, vocês têm que tirar aquilo que você pode falar sobre alguém que não seja verdade, vocês têm que tirar. Aqui é uma outra ideia, e o conceito é uma espécie de maldição. É o uso de uma palavra, é classificar a pessoa como uma desclassificada. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, queria que vocês levantassem o braço mesmo. A pergunta é simples e nem um pouco pessoal. Eu imagino que vocês mais velhos viram isso, ou talvez alguns de algumas regiões. Quem de vocês, na casa de vocês, era proibido pelos pais de vocês o uso da palavra desgraçado? Levanta a mão. Olha, é um número interessante de pessoas. Em certos lugares, você fala aí, está um frio desgraçado, não tem nada demais. Mas em alguns lugares, você falar isso é uma conotação negativa muito grande. E nós podemos usar palavras para descrever uma pessoa: esse indivíduo é um desgraçado, é um miserável, é um mão de vaca. Se você tem uma expressão que descreve essa pessoa de uma maneira desqualificada, isso é o que ele chama aqui de blasfêmia. Então veja, quando ele diz aqui, longe de vós toda difamação, aqui envolve difamação, calúnia e o proferir palavras que desqualifiquem a pessoa. Pode ser um palavrão. Ele está dizendo: longe de vocês isso, olha, tudo isso. E ele vai dizer a seguir ele diz: assim como toda maldade. Então, vejam, novamente ele está usando toda aqui, como uma espécie de um adjetivo, que está dizendo o seguinte: qualquer tipo de maldade tem que ser tirada. Eu não vou me ater a todo tipo de maldade nessa noite, porque não seria muito inspirativo, como se espera que uma mensagem seja. Mas eu queria que a gente pensasse somente, por exemplo, na maldade gerada pela inveja. Você se alegra quando vê alguém fazendo alguma coisa bem e melhor do que você? Inveja, ela se expressa com a tristeza do desempenho da outra pessoa, do sucesso da outra pessoa. Quem sabe ela ganhou alguma coisa que você não tem acesso. Talvez ela tenha uma habilidade que você não tem, talvez ela tenha um reconhecimento que você não tem, talvez ela tenha uma posição que você não tem, e aí você tem aquela inveja, e a inveja aqui tem o sentido de, em primeiro lugar, querer que ela não tenha o que ela tem. O segundo aspecto da inveja é quando você quer ter o que a outra pessoa tem. Você pode, em parte, não querer que ela tenha o que ela tem, e em parte você pode, mas eu quero ter isso para mim. Isso é inveja. E é lógico que isso acaba sendo base das nossas atitudes com as pessoas, é base do que nós falamos das pessoas. Eu quero que vocês tirem toda a maldade, todo tipo de maldade. Vejam, ele coloca com clareza que essas coisas têm que ser removidas de vocês.
Uma vez que você teve uma experiência genuína com o Senhor Jesus Cristo, essas coisas, elas têm que ser retiradas. A amargura, a raiva, a ira, a gritaria, a difamação, todo tipo de maldade. Mas é possível nós, como filhos de Deus, mantermos essas coisas? Com certeza, tristemente eu diria com certeza. Mas não é para ser assim. Deixe-me projetar um breve filmezinho com para vocês aqui, com o objetivo justamente de vocês poderem ganhar uma visão disso. Como é que nós conseguimos fazer isso? Conciliar uma experiência com Deus, um tipo de tratamento dentro do ambiente da igreja e um outro tipo de tratamento dentro de casa. Veja, o que o Senhor não está pedindo para nós é que a gente consiga colocar algumas máscaras em alguns relacionamentos. Toda amargura, raiva, ira, gritaria, difamação, todo tipo de maldição, de maldade tem que ser tirado de nós.
E a obra de Cristo completa em nossas vidas, tirando essas posturas. Alguns de nós aqui podemos ter vivido num lar assim. Alguns de nós aqui podemos estar num lar assim. E seja você pai, filho, esposa, marido, chefe, subordinado, empresário, empregado. E lembrem disso, essas atitudes, elas precisam ser tiradas. Agora, isso nos leva, ainda que nós venhamos a voltar aqui, isso nos leva à nossa segunda determinação que ele passa aqui nesses textos, e ela começa com o versículo 32, em que ele diz: em vez disso. Isso aqui é uma adversativa. Existe uma maneira que tem que substituir a anterior. Não é simplesmente deixar de fazer aquilo. Na maneira como esse pai desse pequeno filme está conduzindo o seu carro, ele é agressivo na maneira de reagir com a sua esposa, agressivo na maneira de acordar seus filhos, agressivo talvez na maneira como reclama ou reivindica alguma coisa. Em vez disso, não importa de quem você é descendente, do lar que você foi criado, não importa a sua personalidade, o Senhor quer colocar a mão na sua vida e gerar mudanças. E em vez da amargura, da raiva, da ira, da gritaria, da difamação, da calúnia, da maldade, ele diz assim: tornem-se uns com os outros. E a ideia, a maneira como isso aqui está escrito no grego é o seguinte: você tem que começar a agir assim agora e se manter agindo como ele passa a descrever. E 3 palavras ele emprega aqui para descrever como é que nós temos que ser. A primeira delas, então, ele diz: em vez disso, tornem-se uns com os outros bondosos. A palavra traduzida por bondosos, palavra grega Christos, muito parecida com a palavra que descreve Cristo, Christos. E os cristãos no passado, eles foram de fato conhecidos por causa do Christos que eles tinham. Não era simplesmente da pessoa de Cristo, mas que a pessoa de Cristo nas suas vidas acabava se manifestando e se expressando nas suas vidas com uma profunda bondade. Essa palavra Christos, ela foi traduzida, por exemplo, ela foi usada no Antigo Testamento para traduzir o Antigo Testamento do hebraico para a língua grega. Ela foi traduzida por prazeroso, agradável, bom, e ela foi traduzida para descrever figos de boa qualidade, pedras de boa qualidade, fala e ouro de boa qualidade. No Novo Testamento, ela foi empregada, por exemplo, foi essa palavra que foi descrita, foi usada pelo Senhor Jesus para dizer: o meu fardo é suave. Em Lucas, ela foi empregada para descrever um vinho que é suave, enquanto um vinho recém-tirado, verde, ele é mais agressivo, mais duro. Com o envelhecimento, ele perde aquela pegada mais forte e ganha uma certa maciez. A palavra Christos, aqui bondoso, foi empregada para descrever esse vinho suave. E ela também foi empregada para descrever o nosso Deus conosco. Agora, o que significa isso em termos práticos? Bem diferente daquela descrição de amargura, alguém azedo, áspero, pontiagudo. É alguém que é proveitoso, gentil e tratável.
O que Deus está dizendo é que Ele quer transformar a pessoa amargurada e explosiva em pessoas que são suaves, sem pontas, não são azedas, não são amargas, não são ásperas. Meus irmãos, e isso vale no trato em casa, no trato no trabalho, no trato na escola. O que Deus quer mudar é o nosso caráter e, consequentemente, a maneira como nós vamos tratar qualquer um. Você pode dizer assim, mas eu não vejo como isso vai acontecer na minha vida. Eu tenho certeza que a mudança que tem que acontecer não vai poder ser produzida por você mesmo. Você vai precisar do socorro e da ajuda de Deus, mas a mudança tem que acontecer. Veja, foi o próprio apóstolo Paulo que em Gálatas capítulo 5 disse: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Veja, essa postura de amável, de tratável, de suave, é alguma coisa que é obra de Deus nas nossas vidas. Então veja, não importa a sua formação, a sua origem, tudo isso está pesando na balança, mas a graça de Deus e a ação de Deus tem o propósito de nos transformar em pessoas tratáveis, gentis. Mas ele não para aí, ele continua, ele diz: em vez disso, tornem-se uns com os outros compassivos. Essa palavra que foi empregada aqui para compassivos, na língua grega, ela é uma palavra que não era muito comum no mundo antigo. E ela era composta da descrição das nossas vísceras, as vísceras dentro do tórax, dentro do abdômen. Nessa palavra estava compreendido o coração, o pulmão, o fígado, o rim, por exemplo. E quando ele diz que nós temos que ser compassivos, a ideia é que o nosso centro, o nosso âmago, é de onde vem a compaixão. Na vida do Senhor Jesus Cristo, nós vemos Ele sendo compassivo com as pessoas. Ele se encontra com uma viúva que sofreu a perda de um filho e ele se compadece dela. Ele se encontra com uma mulher que está a ponto de ser apedrejada, mas ele se compadece dela. Ele se encontra com um homem que é um cobrador de impostos, um pária naquela sociedade, mas ele se compadece dele. Ele olha para aquela multidão e ele se compadece dessa multidão. Como é que essa compaixão, ela se manifesta? Eu quero considerar com vocês algumas possibilidades. Como é que você reage a uma falha de alguém? Por falha aqui, eu queria definir alguma incapacidade de alguém fazer a coisa como você acha que devia ser feito. Não tem nenhuma conotação moral. A pessoa somente não tem habilidade. Pode ser que no trânsito, alguém que não tem a sua tanta habilidade quanto você, um excelente motorista, deu uma fechada em você. O que se passa no seu íntimo? Qual é a sua postura em relação a essa pessoa? Vai buscar a oportunidade de dar uma outra fechada nela? E aí depois chegam os dois juntos e estacionam aqui do lado da igreja, um com o outro?
Pode ser que não seja simplesmente uma falha, seja um erro mesmo. Alguém cometeu um absurdo. E você, com seu senso de juiz elevado à crueldade, acaba sendo tão crítico e duro. E essa atitude, esse espírito se manifesta no relacionamento com seus filhos, com seus irmãos. Com seus pais. Ele diz: eu quero que vocês sejam compassivos, sejam movidos no interior da sua alma, em compaixão pelas pessoas, pelos erros que elas cometeram, pelas falhas que elas cometeram, pelas faltas de habilidade que elas possam ter. Não tenho paciência com... Nós podemos ser compassivos, por exemplo, nesses tempos de crise em que as pessoas têm vivido situações difíceis, seja por uma enfermidade, seja por um desemprego, seja por uma morte em família. Não pode ser parte da nossa vida a ideia, ema, cada um com seus problemas. Ele criou tudo que ele precisava para chegar nisso, ele está tendo o que ele merece. Senhor, o Senhor é Pai, juiz, louvado seja o teu nome. Deus nos chamou para sermos compassivos. E por fim ele diz, contrariando a maior parte das traduções que foram empregadas em português, eu estou preferindo usar o que é comum usar aqui, a palavra perdoador. Eu estou usando mais a ideia de graça, porque esse é o sentido mais amplo e é mais compatível com o texto que está na língua original, quando ele diz: em vez disso, tornem-se uns com os outros bondosos, compassivos e graciosos entre si. E por graciosos, certamente isso inclui perdão. Mas não é somente perdão. Nós vamos encontrar pessoas que merecem de alguma maneira a nossa raiva. Eu me lembro de circunstâncias em que eu tomei conhecimento, maneiras como maridos tratam esposas, pais tratam filhos, que eu tive que falar: Fernanda, calma seu coração, que eu queria bater no camarada. Ao longo desses anos de ministério, eu tenho algumas coisas do meu currículo que não são tão honráveis. Entre elas foi desarmar um marido armado. Entre elas esteve entrar e separar fisicamente as duas pessoas que estão se agredindo. Mas com essas pessoas mesmo, que aparentemente merecem todo o juízo de Deus, Ele está dizendo: eu quero que vocês sejam graciosos, tratem-nas mesmo com atitude, com amor, com cuidado, que elas não merecem. Mesmo elas não merecendo. A má conduta de alguém não é o que vai determinar uma postura cruel e dura sua. A má conduta de alguém é o campo para você continuar a manifestar o Espírito do nosso Deus e o que o nosso Deus fez conosco. É o que ele diz. Graciosos entre si, como Deus foi gracioso com vocês em Cristo. Quando foi a última vez? É lógico que essa pergunta está restrita a essa semana. Quando foi a última vez que você
voluntariamente desobedeceu a Deus. Quando foi a última vez que você tratou com Deus de uma maneira indiferente? Quando foi que você falhou naquilo que você tinha que fazer como filho de Deus? Vamos lá, se Deus não fosse compassivo e gracioso, onde estavam vocês hoje? Pelo que eu conheço por mim, pelo que eu conheço das Escrituras, pelo que eu conheço de alguns de vocês, se Deus fosse rude e cruel, nós não tínhamos esse culto aqui hoje. Nós estamos vivos ainda, por causa da misericórdia dEle, da compaixão dEle, da bondade dEle, da graça dEle conosco. É isso que eu quero ver reproduzido em vocês. Se por um lado, no versículo anterior ele diz o que é que tem que ser retirado de nós, removido de nós, aqui ele coloca o que é que tem que ser colocado: bondade, compaixão e graça. Concluindo essa mensagem, meus irmãos, me apoiando também numa outra tradução que diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Meus irmãos, nós estamos chegando na virada do ano, mais 3 semanas e nós viramos o ano. Eu quero desafiar vocês, todos aqueles que identificam uma postura amarga, rude, uma postura de explosão, de ira, de maldade, de fala indevida. Agora você entendeu que você precisa de ser trabalhado nessa área da sua vida, e essas atitudes elas precisam ser removidas e substituídas por bondade, por compaixão, por graça. Agora que você está virando o ano, eu gostaria de desafiá-lo a colocar alguns objetivos e metas. De 2018, esse ser um campo de mudança na sua vida. Comece a ler a sua Bíblia, faça um plano de leitura da Bíblia em 2018, com a lente da busca da manifestação, expressão da bondade, da compaixão e da graça de Deus. Porque é nele que nós temos que nos espelhar. Faça uma leitura da Bíblia, faça uma marcação especial, que em 2018 você vai estar reservando ali, onde é que está na Bíblia a bondade, a compaixão. Onde é que está a graça de Deus? E se inspire nisso. E clame ao seu Deus para que Deus mude você. Deus quer mexer nessa área da sua vida. Alguns de nós aqui podem reconhecer facilmente que está em falha e tem muita coisa para mudar. Alguns de vocês talvez tenham menos desafios nesse campo. Aproxime-se do seu Deus, confesse suas falhas, seus pecados, a sua necessidade de mudança e peça ajuda. E vamos lá, gente. Mudanças pela frente, vamos fazer isso. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de olharmos juntos para a Tua Palavra, sermos confrontados por Ti. E, ó Pai, dessa maneira sabemos que
Nós temos que mudar nossos tratamentos, nossa maneira de agir, seja com nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos e irmãs, a esposa, o marido, o empregado, o empresário, o chefe, o subordinado. Ó Senhor, molda o nosso caráter, que a gente venha efetivamente a reproduzir o que o Senhor é nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.